Quais as reais chances de Rodrigo Faro na Globo e o futuro de Mion e Tadeu Schmidt? Tudo é possível, pode inspirar futuro de Eliana na Globo? Por que algumas afiliadas do SBT e Band não possuem jornais locais pela manhã? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, seja muito bem-vindo a mais um episódio onde a gente fala de televisão a partir do seu olhar. Você sabe, pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais, pode mandar as perguntas também no espaço reservado aos comentários dos vídeos, aqui no próprio vídeo mesmo, você põe lá o reservado aos comentários, você põe seu comentário, você põe a sua pergunta, ou lá no canal do vanucci.com.br, você entra, mas entre num dos textos do Vanucci Responde e deixe lá o seu comentário, a sua pergunta, vai ser mais fácil para a gente se localizar. E em breve, vou botar também aqui no canal no YouTube, ali dentro da parte de comunicados ali, enfim, na nossa comunicação também haverá um espaço para você fazer as suas perguntas sobre televisão, sobre audiovisual, sobre tudo que você gosta, para a gente poder discutir aqui. A primeira pergunta é do @Celso Augusto, e ele diz o seguinte: Vanucci, por que todas as outras emissoras querem fazer sempre o mesmo que a Globo? Onde está a criatividade e a coragem em fazer algo novo? Pois é, Celso, sabe que esta é uma questão que pega muito, né? Pega muito ali a todos os executivos das emissoras de televisão. Por quê? No fundo, eles olham muito para a Globo porque é a referência já há décadas do que funcionou. Da empresa que chegou baixo e foi crescendo até se transformar na líder de mercado, né? Começou ali nos anos 60, nos anos 70 já era líder de audiência no Brasil todo e foi se consolidando, né? E foi se consolidando dos anos 80 em diante, aí já não teve mais dúvida em relação a nenhum horário. Mas o fato é que se olha muito ali para a Globo e tenta se fazer uma programação buscando as referências da Globo em qualidade artística, em qualidade tecnológica, em qualidade de conteúdo. Então se olha muito ali e fala, a princípio o telespectador gosta deste conteúdo, o telespectador gosta do que está sendo oferecido para a Globo e por isso mesmo vamos fazer algo parecido. Silvio Santos quebrou um pouco isso, né? Silvio Santos foi na contramão, falou, não, eu vou fazer a minha programação popular aqui, feita para todo brasileiro, de uma outra forma, mas olhava para a Globo para não para fazer a contraprogramação. Horário da novela, para que botar uma outra novela? Se está todo mundo assistindo a novela lá, ele vai buscar alguma coisa diferente e na virada da novela ele iria conquistar a atenção do telespectador. E assim foi sendo construída a televisão brasileira. A Record, por exemplo, quando colocou lá a Caminho da Liderança, mirou muito na Globo. Contratou profissionais de bastidores, de vídeo, fez novelas muito parecidas, programa muito parecido. Se tinha Faustão de lado, eles foram pegar o Gugu para ter ali o Gugu também, as grandes marcas dos programas de auditório como na Globo. Enfim, descobriu no final de que o ideal seria ter uma programação que poderia ter todos esses elementos, programa de auditório, novela, jornalísticos, mas que tivessem a sua cara. E ali deslanchou, foi. Então tem muito disso, de olhar. Agora, essa nova geração de diretores também já descobriu que, sim, tem que ter o DNA da emissora, tem que ter alguma coisa que você fale, eu quero assistir isso, porque só tem ali na Globo, só tem ali na Record, só tem ali na Band, no SBT, em qual seja a emissora. Bom, vamos a mais uma pergunta. Esta aqui é do @canal OnTube e que diz o seguinte: como funciona a acessibilidade com língua de sinais em outros países? No Brasil, a TV Cultura e a TV Brasil são as que oferecem algum conteúdo em Libras. Em outros países, há mais consciência sobre a importância da acessibilidade na TV? Canal OnTube. Na Europa, eu acho que é muito mais desenvolvido do que em outros países, pelo menos pelo que eu vejo ali. Os países europeus têm uma preocupação muito maior com essa. Aqui no Brasil, a gente ainda precisa dar passos muito importantes, mas já tem uma acessibilidade maior. Há uns 8 anos, mais ou menos, eu acompanhei um congresso aqui em São Paulo de emissoras educativas e se falava muito da necessidade, e ali mostravam alguns exemplos de programas feitos em Libras, né? E que, olha, é muito bacana até para quem não precisa recorrer à linguagem de Libras, né? Porque você acompanha, você tem uma boa história, você tem um bom conteúdo e aprende também, né, a como se comunicar ali.
acho que a gente precisa dar um passo maior. Mas quando você olha de uma forma geral, as TVs europeias estão muito mais avançadas em relação a isso. A próxima pergunta é do @ViniciusVini, e ele diz o seguinte: boa noite, sei que nas grandes emissoras não tem espaço para uma programação infantil, juvenil, geek, mas não existe ninguém disposto a tentar com um canal de nicho na TV aberta? Sei de todo o caos e amadorismo que foi, por exemplo, a gestão da Ludwig, mas lembro que antes da bomba explodir, o canal ia bem, tinha vendido cotas de patrocínio e batia a Gazeta e a TV Aparecida em audiência. Vinícius, ali a grande questão mesmo foi administração, né? O bastidor, como manter essa empresa saudável, como manter essa empresa realmente como algo produtivo ali, né? Eu acho que atualmente você nichar muito na TV aberta fica muito difícil, né? Você já tem várias redes de TV, as 3 principais, as 4 principais talvez não consigam nichar tanto, né? Que é a Globo, Record, SBT e a Band, mais difícil de nichar, porque os compromissos são outros. A Band ainda até consegue, né? Ela nicha muito ali no esporte, mas você precisa, nessas 3 principalmente, para conseguir audiência, você precisa conversar com todo mundo, né? A programação infantil, ultimamente, é a que menos atrai audiência e faturamento, por todas as complicações de lei ali, que as restrições causadas. Os adolescentes também fugiram da TV. Então, essa TV nichada para esse público precisa ser muito atraente. Eu acredito muito mais num canal assim, nichado, com esta segmentação, para embutir, para embarcar numa Smart TV, por exemplo, como um canal Fast. Aí é possível. É possível também através de TV por assinatura, também é possível, ou das plataformas digitais. Mas eu acho que como TV aberta, cada vez vai ser mais difícil a gente ter essa programação nichada, né? Comercialmente, não funciona muito, não. A pergunta agora é do Cauã Tadeschi, que diz o seguinte: boa noite, por que o SBT não investe em um formato nas manhãs como Good Morning America, com os profissionais da casa, como Darlison Dutra, Dani Brandt, ou então a Ana Furtado, Carlos Tramontina e o Bruno Peruca? Cauã, essa foi uma ideia, mais ou menos, que norteou ali a criação do Chega Mais, né? O Chega Mais, ele era para ser esse Good Morning America, um programa que desse bom dia para as pessoas, que conseguisse trazer as notícias de uma forma leve, que conseguisse trazer entretenimento, que conseguisse trazer quadros divertidos, né? O Good Morning America tem mais jornalismo até, né? Mas tem essa coisa que consegue conversar com todo mundo, né? O Chega Mais errou muito no seu conteúdo, e eu lembro que desde 2023 eu batia nessa tecla: o conteúdo tá errado, não vai dar certo isso, não é olhando pro TikTok que a TV, o SBT vai fazer uma revista eletrônica, não era por aí, né? E foi isso, mudaram os diretores, mas nada mudou. Mudaram as estações, mas nada mudou. É isso. O fato é que o SBT vai fazer essa programação factual de segunda a sexta-feira, do final ali da madrugada até o SBT Brasil, o mais factual possível, né? Terá novela? Terá a novela mexicana. Terá o Caso de Família? Terá o Caso de Família, programação gravada. O resto tudo ao vivo. E dentro disso, do ao vivo, fatiar, para não ter a impressão que, putz, o SBT News é longo, o Primeiro Impacto é longo. Não, a ideia é fatiar para dar a ideia de que tem uma variedade de programação. Algo que, eu também vinha cantando a bola há muito tempo aqui no canal do Vanucci. Um caminho para o SBT, um caminho que talvez funcione. Dentro disso, talvez funcione um Good Morning America, mas desde que a pauta seja muito bem feita, porque se seguir o que era feito no Chega Mais, de novo, não vai ter química com o público do SBT. William Rodrigues faz a próxima pergunta. Boa noite. O Streaming Max pretende fazer outras novelas além de Beleza Fatal e Dona Beija? William, pretende, né? A próxima novela é Pai Herói, um remake da obra de Janete Claire, feita pela sua neta, pela Renata, que, aliás, reuniu um time, pelo que me falaram, ela já tem um time muito bom em volta dela, para fazer o remake de uma das obras clássicas aí de Janete. Acho que vai ser uma boa, né? Óbvio que, como vai para uma plataforma digital, ela traz um texto mais maduro, mais provocativo, como é com Beleza Fatal. A Max gostou muito, mas muito de toda a repercussão de Beleza Fatal, espera ver Dona Beija como vai, quer ter uma segunda tela sempre, e provavelmente a Band. Vamos ver o que vem por aí. É bom,
É bom agitar o mercado, porque a gente tem bons autores fora da Globo, da Record e do SBT, a gente tem ótimos autores aí no mercado, a gente tem ótimos roteiristas, né? A gente tem ótimos profissionais especialistas em diálogos, né? Tem diretores bons e tem um elenco à disposição. Antes ficava tudo preso na Globo, apesar que também a gente falava, ficava tudo preso na Globo, os que eram mais conhecidos, porque sempre teve bons atores disponíveis para bons projetos na televisão e agora no digital. Tomara que venham mais novelas nesse sentido, tomara que realmente a Max consiga movimentar. E a Netflix também já de olho nesse pedaço, também está procurando. Vou eu apresentar minha história para uma dessas plataformas. Próxima pergunta é do Vitor. O Vitor Souza diz o seguinte: vi que o Mais SBT está em crise, perdendo patrocinadores. Será que não está na hora do SBT desligar um dos seus canais no YouTube para ajudar o Mais SBT? Estão fazendo isso com a Caverna Encantada. A maioria dos capítulos já deixou o YouTube. Vitor, a gente fala numa crise no Mais SBT porque, de repente, você já percebeu, saíram alguns patrocinadores, entraram outros, tem algumas coisas diferentes lá. Quando eu converso com executivos do SBT, com profissionais do SBT, eles falam que o Mais SBT está dentro do que estava planejado, do que estava esperado para os primeiros meses, né? Sabem que precisam de mais conteúdo, querem mais conteúdo exclusivo, original para o Mais SBT para chamar. Os documentários fizeram um sucesso muito grande, mostraram realmente que eles conseguem fazer de uma forma, estão buscando muito isso daí, e mais, ainda querem fazer com que produtos originais também apareçam na TV aberta, no SBT. Esse é um passo. O outro passo é realmente tirar algumas coisas do YouTube para colocar no Mais SBT, porque o raciocínio o que é? O que for possível de armazenamento, de que vai ficar por tempo e que você vai poder consultar, fica no Mais SBT. O que é mais factual, o que é mais descartável, o que você assiste ali e pronto, fica no YouTube. Como se fosse o YouTube um canal de notícias, porque as notícias mudam constantemente, não precisam ser armazenadas ao longo do tempo, apesar do YouTube armazenar. E lá, no Mais SBT, o que é dramaturgia, o que é entretenimento, o que é documentário, é mais ou menos essa a divisão, né? Mas lá eles descartam, eles falam, olha, não há uma crise aqui não, mas é um momento de agora começar a poeira sentar. Paulo Ataídes é o próximo a fazer perguntas aqui no Vanucci Responde. Ele diz o seguinte: tenho observado que algumas emissoras do SBT e Band, entre próprias e afiliadas, não têm telejornais nas manhãs. Aqui em Goiás, por exemplo, a TV Serra Dourada SBT e a TV Sucesso Band não têm jornais matinais, enquanto as emissoras da Globo e a Record vão muito bem. Por que os executivos nas duas redes em São Paulo não cobram as emissoras regionais e investir em produções jornalísticas nesta faixa horária? Paulo, todas as emissoras, todas as cabeças de rede tentam, de uma certa forma, padronizar a programação e fazer com que as suas afiliadas sigam, né, o mesmo padrão, né, que façam e também querem cada vez mais, porque eles entendem que a comunicação regional ela é muito importante. Né? Quando você se vê na tela, quando aquela emissora de televisão traz o assunto que te interessa, porque é da sua região, aquilo aumenta a audiência. Aumentando a audiência local, aumenta a audiência no PNT. E é isso que todas as emissoras querem. A Globo desenvolveu melhor a sua rede, e há muito mais tempo. Né? Então, todas as afiliadas precisam seguir padrões. Né? Os jornais locais são iguais, os jornais matinais são iguais. O Bom Dia São Paulo, por exemplo, ele tem um bloco estadual e um bloco regional. Né? Então, você tem aquele noticiário para o estado todo e os blocos que são para cada cidade. E as afiliadas vão seguindo assim, sempre com o mesmo padrão. Se não dá para fazer o estúdio de vidro, que aliás, no canal do Vanucci eu vou mostrar uma novidade para vocês lá no site, hein? Uma redação que já está pronta a descobrir, uma redação pronta aí para ter esse jornalismo diário da Globo, com a cara da Globo. Mostro para vocês lá. Até o final do domingo, até amanhã de segunda-feira, coloco essa imagem lá. Mas o fato é que realmente você precisa criar essa identidade. A Globo criou essa identidade, ela aprova as atrações locais, aquelas de sábado, seguem praticamente um padrão de produção, um padrão de vinhetas, um padrão artístico. Né? É muito importante isso. Né? É muito importante que isso aconteça. A Record também fez a sua lição de casa, fez o seu trabalho já há muito tempo. Você pega o Balanço Geral manhã e tarde, ou Cidade Alerta, eles são iguais no Brasil inteiro. Tem as edições regionais, as edições nacionais, as edições locais.
mas a identidade é a mesma. Né? O tipo de apresentador é o mesmo. Você tem a Hora da Venenosa em todos os lugares. Em algum lugar é a Hora da Venenosa, no outro é a Hora do Venenoso, mas funciona, porque são as fórmulas nacionais, mas que precisam ter a pegada local. E a Record consegue ficar na vice-liderança e, em alguns lugares, na liderança, graças a essa unificação. O SBT também fez esse trabalho, né? Murilo Fraga, antes de sair do SBT, conseguiu fazer com que a rede tivesse uma unidade mesmo. E, naquele momento ali, desenvolveu todo um padrão para o Primeiro Impacto da Manhã, para o Chega Mais local e também para o Tá Na Hora local. Conseguiu fazer tudo isso. Agora, algumas emissoras não conseguem, locais, né, por questões financeiras, produzir uma quantidade tão grande de conteúdo, uma quantidade tão grande de programas. A Rede Massa, por exemplo, abriu mão do seu primeiro telejornal, lá de manhã, e ó que era meia hora, porque resolveu concentrar na hora do almoço e à noite. Então, algumas afiliadas realmente não conseguem. E a situação da Band é diferente, né? Porque realmente ela tem espaços locais muito grandes, né? E permite que esses horários locais sejam vendidos, né? Para igrejas, para tudo mais, né? Então, também as afiliadas possuem um espaço menor, principalmente de manhã, que tem um número de ligados muito pequeno, que a audiência é muito menor. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do professor Jean Javari, que diz o seguinte: a publicidade intensa das casas de apostas, bets, pode ter um impacto negativo, semelhante ao das propagandas de cigarro nos anos 80? Quais as possíveis consequências sociais e psicológicas? Professor, esta é uma grande questão. Lá nos anos 80, nos anos 90, muito se discutiu sobre a publicidade de cigarros e de bebida, porque sabia que, para combater o tabagismo, não podia ter aquela publicidade que mostrava que aquilo tudo era muito bom, né? As embalagens de cigarro atualmente mostram ali os efeitos mesmo do vício, do cigarro, do tabaco, né, e da nicotina na saúde das pessoas, né? E essas propagandas foram deixando de lado, porque lá atrás, realmente, né, quando você via as propagandas de cigarro, elas associavam o cigarro à virilidade, à modernidade, a você ter mais amigos, a você ter mais sucesso na vida, e com isso levava muitas pessoas ao vício. A mesma coisa com as bebidas, né, com bebida alcoólica. Então, houve toda uma regulamentação. Hoje, para a indústria do tabaco, não compensa patrocinar alguns eventos, não compensa fazer propaganda na TV, porque vai ter que entrar muito tarde e vai ter que mostrar o lado negativo do cigarro, né, que é a consequência para a sua saúde. E a propaganda de bebida está lá concentrada à noite e ainda precisa ter a recomendação: beba com moderação. Em relação às bets, é o mesmo caminho, né? Recentemente o governo normatizou, fez uma peneira, tirou algumas que não podiam, né, porque estavam irregulares, porque realmente eram jogos de azar. Não deixa de ser um jogo de azar, você tem que ter muito cuidado ali, ver o que é essa aposta, né? Existem algumas bets, inclusive com grandes, né, patrocinando as principais emissoras, patrocinando grandes artistas, né, com artistas como Garoto Propaganda, que também seguem agora uma determinação mais rígida em relação ao que tem que fazer. Mas os efeitos talvez sejam os mesmos. Os números recentes mostram o endividamento do brasileiro aumentou graças às bets. Não foi ali para bens de consumo, não foi para alimentação. As pessoas gastaram mais dinheiro e se endividaram com os jogos. E aí isso é preocupante, é onde a gente precisa ter a responsabilidade. Lembra lá atrás, quando se falava muito do 0900 na TV? Também era uma forma de estimular, tinha joguinho na TV e tal, e aí começou a se alertar para falar: olha, gente, tem que ter responsabilidade. Porque quando você produz um conteúdo na TV, você tem que ter responsabilidade com o que você leva ao ar, porque você tem uma responsabilidade com a consequência da vida daquelas pessoas. Ah, mas TV é um negócio, precisa faturar. Sim, mas você também não pode faturar diante de desequilíbrios de outras pessoas. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Fabrício. Fabrício Machado diz o seguinte: um programa no estilo Tudo é Possível seria uma boa para Eliana na Globo? O que você acha? Fabrício, eu acho que pode ser uma boa opção sim, né? Na Globo falam o seguinte: ó, a Eliana, ela estreou bem, do jeito que eles queriam lá no GNT, né, na Globo, conseguiu no ano passado mostrar tudo a que veio, tirou o GNT de uma situação ali, colocou, né, levou mais comerciais para o GNT, que agora
dá prosseguimento com mais espaço para Angélica, com contratação de novos artistas, com mudança de elenco. O GNT está fazendo o papel dele ali para tentar também se sacudir um pouco, né? Porque estava tudo muito igual, tudo muito previsível, temporadas que vinham se repetindo ali, sem nenhuma grande alteração, e agora veio esta maior, né? Uma mexida muito grande ali, com investimento, e a Eliana tem um papel muito importante nisso. Na TV aberta, na Globo, reconhecem que realmente o The Masked talvez não seja o melhor formato mais, né? Está em discussão se esta vai ser a última temporada ou não. Por quê? Porque a audiência caiu. Ah, mas foi por causa da Eliana, foi por causa do calor, foi por causa das férias, foi por causa do carnaval. São muitos os questionamentos. O fato é que a audiência caiu, né? E querem concentrar a Eliana para outros projetos. Falam aí na possibilidade de um programa de variedades mesmo, ou para o sábado ou para o domingo. Não há nada confirmado, vou deixar bem claro aqui, né? Mas há uma preocupação da Globo, ou uma intenção da Globo de ter programas com cara de TV aberta, com apresentadores de TV aberta nos seus finais de semana. E a Eliana tem essa característica. Ela conversa com o público da TV aberta, porque a Globo perde audiência para o digital. Quem sai aos domingos da tela da Globo, poucos são os que vão para o SBT e para a Record. A maior parte vai no serviço digital. E a Eliana teria esse papel de atrair esse público, né, que é da TV aberta. Fácil? Não é, porque já está provado, né, que nenhum apresentador transfere 100% do seu público para uma outra emissora. Isso está provado. Tem também a característica da emissora, aquela afinidade que a gente tem com esta ou com aquela emissora. Tem mais uma pergunta aqui, que é a última, do Alexandre Souza, e que diz o seguinte: boa noite, quais as reais possibilidades da Globo contratar o Rodrigo Faro e do Marcos Mion ir para o Big Brother? Se isso acontecer, qual o destino do Tadeu Schmidt? Alexandre, está tudo muito na especulação disso, né? Se o Rodrigo for, se o Marcos Mion for, se o Tadeu sair. É essa discussão realmente que está no mercado e ninguém tem certeza disso. Rodrigo Faro foi para o Domingão, a Maurício Soares acompanhou o ensaio, acompanhou a gravação do programa, se encantou com tudo aquilo, conversou com o Rodrigo, conversou com a Luciana e, claro, lá na Globo, eles sabem que eles precisam de bons comunicadores, como eu disse na resposta anterior, para atrair este público da TV aberta, para fazer TV aberta na TV aberta. E ninguém questiona, neste caso, que o Faro sabe fazer TV aberta, que conversa com esse público, né? Lá atrás, quando o Faustão saiu da Globo, o Luciano foi para o domingo, e aí abriu um espaço para o Mion aos sábados, houve uma renovação no Caldeirão. Agora parece que ele já se acomodou de novo. E fazer uma renovação trocando apresentadores seria algo interessante, mas não está nada definido ainda. Mesmo porque se ocorrer qualquer mudança, não vai ser no decorrer de 2025, talvez só em 2026, porque Big Brother está no ar, ninguém vai tirar o Tadeu Schmidt agora para botar o Marcos Mion. Marcos Mion está no Caldeirão com compromissos comerciais até lá. E o Faro acabou de sair da Record, está conversando também com alguns emissários do SBT. Tem a possibilidade real de ir para o SBT aos sábados, está muito próximo de uma conversa lá. Então, muita coisa ainda tem pela frente. A gente vê essas movimentações, a gente vê essas participações, e aí a gente acha que tudo está acontecendo no mesmo momento. E não está acontecendo, né? As coisas precisam ser, principalmente na Globo, né? Na Globo, a programação de 2026 já está sendo conversada, uma parte dela de 2027. Bom, o Vanucci Responde é feito com a sua participação, o Vanucci Responde é feito com as suas perguntas e os seus comentários. Você sabe, pode mandá-los na minha rede social, nas redes sociais, ou então aqui no espaço reservado aos comentários nos vídeos. Pode entrar também no canal do vanucci.com.br, no site e no texto do Vanucci Responde, trazer o seu questionamento. Em breve a gente vai reformar o canal do Vanucci, o site, ele vai ficar muito mais acessível, vai ficar muito mais navegável e aí vai ter um espaço direto. Você manda sua pergunta, caiu aqui e eu respondo. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça inscrição. Já fiz, convide um amigo para cá, vamos levar esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas. Claro que eu espero encontrar você aqui num próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.